de como trabalharam nessa pandemia, né, com todas essas dificuldades. Vamos ouvi-los, então. Olá, professores. Eu sou o professor Jefferson, do componente curricular de língua portuguesa da Escola Roque Passarelli. Olá, professores. Eu sou a professora Juliane, do componente curricular de ciências da Escola Roque Passarelli. Eu estou aqui para socializar com vocês o meu trabalho junto com o professor Jefferson sobre o concurso de redação do Hospital de Barretos. A parceria, né? Que, na verdade, foi a proposta da DE, né? Da DE, não, da Secretaria de Educação, junto ao Hospital do Amor de Barretos, é mais para ciências, mas com a participação de língua portuguesa. Na verdade, foi uma grande parceria da escola, né? Envolveu ciências, sim. Português, outros professores que ajudaram na roda de conversa, né? Nossa escola é situada em Caçapava, no Jardim Rafael. Ela compreende uma comunidade mista, né? Por que mista? Porque tem alunos de vários setores, vários bairros de Caçapava, né? E uma comunidade social, financeira também diferenciada. E por ser diferenciada, né? A gente tem esse trabalho mais flexível, né? Também diferenciado, exatamente, né? Para atender toda essa diversidade de alunos. Né? E até mesmo antes de começar esse trabalho com o concurso de redação, nós já tínhamos a ideia de fazer uma roda de conversa digital pelo Meet, né? Com o professor Thomas, com a psicóloga Ana Alice, com as coordenadoras da escola e demais professores também que ajudaram nesse trabalho. Nesse momento de muitas dúvidas, distanciamento social, né, por que não trabalhar qualidade de vida, né, professor Jefferson? Pandemia, e como cuidar de si e dos outros em época de certeza. E o que veio a calhar, né, Ju, como a gente estava até conversando um momento antes, o que veio a calhar bem aqui foi o seguinte, que essas habilidades, né, pedidas para esse concurso, são as mesmas habilidades que estavam sendo cobradas, que está no nosso caderno desse bimestre, que é o quê? Que é o aluno escrever um artigo de opinião. E para ele escrever esse artigo de opinião, ele vai ter que fazer o quê, né, Ju? Assumir uma posição diante do tema. E qual que é o tema que foi proposto para a gente? Que é qualidade de vida nesse momento de pandemia. E como cuidar de si mesmo. E aí a gente, através disso, a gente foi encaixando, trabalhando, e a professora Juliana, com os colegas, ela fez essa roda de conversa, né, Ju? Dentro desse socioeconômico, né, que vocês estão vendo aí. Isso. E na habilidade de ciência, nós trabalhamos discutir os fatores de proteção psicoafetivas pertinentes à idade da pré-adolescência e adolescência, valorizando o autocuidado e o respeito de si e ao outro e à vida. É uma habilidade mais focada para o oitavo ano? Sim. Mas, nesse momento, nós poderíamos ampliar para o nono também. Sim, e que foi muito proveitoso, né? Foi uma roda de conversa muito pertinente. Eles adoraram vir até Bis, né, professor? Foi. Foi um grande experiência sucesso, gratificante, foi realmente. Né? E depois que nós fizemos essa roda de conversa, aí veio aí nós trabalhamos no Meet individual, mas em prol, digamos, com os alunos que iam trabalhar mesmo. Os selecionados, né? Porque nós abrimos essa proposta de produção textual para todos os alunos da escola, através desse contato que as coordenadoras realizaram com eles, através dos grupos de pais da escola, do WhatsApp. E, lógico, a gente tem que confessar que não foram muitos alunos, tipo assim, vamos, uma média de 90 alunos, que seja, que nós temos muito mais que isso, mas como exemplo, de 90 alunos, mais ou menos assim, uns 70 que resolveu participar desse concurso de redação. Aí, o que nós fizemos? Foi pedido que eles enviassem para a gente, através de um e-mail que a escola disponibilizou, ou então por meio dos próprios professores, a redação, essa produção textual, né? O que a gente fez? A Juliane, dentro da parte de ciências, ela mandou todos os textos para os alunos relacionados
a esse assunto, a esse tema, que é a qualidade de vida. Então, ela mandou para eles esses textos, eles liam, iam fazendo aí na parte de língua portuguesa. Eu fui instruindo como que eles fariam esse rascunho, primeiramente. Eles iam fazendo, através de tópicos, os assuntos que eles queriam colocar dentro daquilo que eles tinham lido. E algumas aulas, né? Do MIT, e nós participamos isso, junto com eles. E enviamos também alguns links teóricos em relação, porque não deu para trabalhar com eles, mas eles já têm uma noção muito grande dos outros anos, do que seria esse artigo de opinião. Aí, só que daí a gente enviei para eles alguns itens, né? De videoaulas também de outros professores, do Google, inclusive, e eles foram pegando a base. Aí eles mandaram esse texto, e nós fizemos o quê? Juliana ficou com uma parte, eu fiquei com outra. E a gente foi lendo esses textos, e nesse momento a gente não chegou a fazer a correção por enquanto. Aí nós fomos separando os textos que estavam mais pertinentes, né, Ju? E nesse momento, o nosso aluno, que é a proposta do concurso do Hospital de Barretos, que é o Hospital do Amor, é tornar o aluno pesquisador, né? E ele foi pesquisador, porque através dos artigos científicos ele teve que realmente pesquisar, né? Porque nós orientávamos através do MIT, junto com as professoras coordenadoras, porém ele teve que ser um pesquisador. Sim. Ele foi o autodidata, né? Do próprio conhecimento. Nesse momento, ele está sendo assim. Ele mesmo que corre atrás do conhecimento dele. Então, aí, voltando, né, Ju? Nós fomos separando as redações. Sim. E fomos, assim, encurtando, porque nós queríamos mandar todos. Tinha, assim, grandes produções textuais, né? Mas foi triste não poder mandar todas. Então, nós fomos separando e chegamos a esses nossos finalistas da escola que enviamos para a DE. E dentro dessa devolutiva, antes voltando um pouquinho, aí que começou a parte da revisão. Eles enviavam para mim, no meu WhatsApp particular, ou então pelo e-mail, a redação deles feita no rascunho. Eu lia, corrigia e devolvia, mas não acrescentava nada. E eles falaram, olha, agora vocês fiquem à vontade ou para retirar ou para acrescentar. Isso a gente foi feito mais ou menos em umas 3, 4 etapas, né, Ju? A Ju também me ajudou muito nesse processo. Mesmo porque tinha um limite de linhas, né, tinha um limite. Para que eles pudessem escrever. Exato. E nós tivemos também uma grande parceria dos pais. Sim, né? muita, Os pais muita. incentivaram bastante para que os filhos participassem. A nossa comunidade é bem participativa, né? A nossa comunidade escolar. Então, aí feito essa correção, depois de umas 4 idas e vindas dessas produções, chegamos ao final e foi quando eles passaram para o papel timbrado, né? Que é o papel oficial do concurso, e aí eu devolvi, eles passaram, aí chegou o momento de ter a presencial, como foi o nosso... Até então estava sendo tudo online, né, Juliana? Sim. Foi a presencial? A presencial foi eu levar o papel para eles, nas casas, desses 4, 5 alunos que foram selecionados, e depois eles transcreviam a redação, transcreveram a redação para o papel oficial, e eu fui buscar nesse momento, porque a Ju não podia me ajudar nesse momento, porque ela estava com problema de saúde, não podia. Então, eu peguei e trouxe para a escola, e aqui na escola a gente encaminhou para o setor. E, assim, foi uma experiência maravilhosa, realmente, foi uma das primeiras vezes, né, para mim, principalmente, muito embora tenha trabalhado muitos anos como professor em portuguesa, mas foi essa experiência que eu falo nova, para mim, é essa coisa online. E foi ímpar, né? Isso, é um distanciamento social que online nos tornou muito mais próximos. Sim, porque nós tivemos que estar próximos a todo tempo, nos comunicando, né? E eles pedindo junto, esclarecendo, um dando força ao outro. Né? Olha, foi gratificante mesmo. E aí, assim, pode ver os nossos alunos, esses que eu vou passar para vocês, são os nossos finalistas. Né? Essas foram as reuniões que nós fizemos. Esses 3, voltando um pouquinho, por favor, deixa eu voltar. Essa do meio, que foi a finalista da DE, que é a Brenda. Ela
a redação dela realmente estava impecável, maravilhosa, com pouquíssimos, né, erros. E ela, na verdade, ela tinha escrito muito mais. Aí ela mesmo foi reduzindo para deixar no tamanho, de quantidade de linhas pedido lá. Mas, assim, é uma aluna inteligentíssima também. Nós não temos nenhum tipo de trabalho, problema com ela, né, Ju? E ela que foi a nossa finalista. E eu acho que a grande atitude da redação dela foi porque ela propôs uma solução. Exato. Né? Nesse ela falou em empatia, né? Em estar no lugar do outro, compreender e tentar sair por cima de todos os problemas nesse momento. Aí as nossas coordenadoras, lindas, que nos apoiam bastante também. E nós fizemos um mimo. A Ju, né? Está todo mundo entrando na sala errada. De uma amiga dela que trabalha com isso. Aí nós fizemos um mimo para entregar para esses alunos. Porque nós achamos que eles mereciam, devido ao empenho que eles tiveram, a dedicação, eles mereciam uma gratidão diante de todos os esforços durante o nosso projeto. Aí, nessa parte, não pude ir com a Juliane, aí a Juliane foi entregar o mimo, porque eu não pude, porque eu estava também com um probleminha pessoal. E a avaliação, né? Diante de tudo, foi muito bom, né, professor Jé? Maravilhoso, foi maravilhoso, né? Então, a gente gostaria exclusivamente de agradecer realmente essa oportunidade que nos foi dada, né? Pela secretaria, pela DE, pela escola, pela equipe gestora, né? tudo, que nos ajudaram muito, as coordenadoras, o próprio nosso diretor. Esforços para todo momento que a gente tinha. Porque no início deu um estranhamento, deu um certo medo no começo. Como trabalhar com redação e distanciamento social? Exato. Nós sabemos que redação, a gente tem que estar o tempo orientando, né? E eu falei, eu como ciências, eu preciso da ajuda do português, né? Eu não caminho sem o português. Então, mas foi assim, eu só tenho que agradecer, né? A oportunidade que nós tivemos, né? E mesmo o distanciamento, nós nos tornamos mais unidos, né? Diante desse trabalho. Então, a toda a equipe da escola, eu digo equipe, porque vários professores estiveram unidos, né? A equipe gestora, que foi maravilhosa, a diretoria de ensino, né? Os PCMPs, que sempre estiveram nos apoiando. A gente agradece, eu também agradeço imensamente a oportunidade de ter mais esse aprendizado na minha vida e de ver que a gente pode, a todo momento, estar se reinventando, né, Juliana? Porque nós somos surpreendendo, nós somos capazes. Então, mais uma vez, queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês essa boa prática que nos foi dado. Agradecer a equipe gestora da nossa escola, coordenadores, diretores. Olha, sem eles, nós não conseguiríamos realmente. Em especial, agradecer aos alunos. Sem eles, nós não poderíamos estar expondo essa nossa prática. E aprendendo, né? Porque nós aprendemos também com eles. E também agradecer a você, Rodrigo, por essa oportunidade. A Lidiane também, agradeço a vocês imensamente. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade dada. Eu também gostaria de agradecer a Thaís, né? Como a PCMC de Ciências, eu tenho, assim, mais contato com ela, porque ela sempre está apoiando, né? Dando força para a gente no nosso componente curricular, tá? Então, muito obrigada, Thaís, e todos da diretoria de ensino, a todos os professores, por estar estar ouvindo, né, a nossa contribuição do nosso trabalho. Tá bom? Exatamente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada aos professores da Escola Roque Passarelli. Agora nós vamos continuar com as nossas boas práticas, vamos sair de Caçapava e vamos viajar lá para Paraibuna. Pode seguir, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Tá, meu nome é Walter, sou professor de Biologia e Química da Escola Dr. Sequeira César.
dou aula para o ensino médio, né? E aí a gente vai compartilhar algumas boas práticas. Essa é a minha escola, onde nós temos o total apoio da gestão, né, da coordenadora Edu, da vice-Andréia, diretor Silvano. Eles apoiam muito os professores lá. Próximo. Então, dentro da contextualização, né, o nosso objetivo é levar uma informação para o aluno compreender realmente, tá, o quanto a saúde ela é importante para ele. Então, nós chamamos uma educação na saúde. Então, ele visualizar esse mundo invisível e visível ao mesmo tempo, né? E aí a gente tenta buscar vários tipos de doenças, principalmente dentro da família. Então, cada ano a gente tem uma feira de ciências normal, com as experiências, e no outro ano chama-se feira de saúde. Então, nossa ação, né, dentro desses ação, objetivos e tal, é dado uma relação de itens para os alunos. Os alunos escolhem uma doença e nós temos, na verdade, primeiros anos, segundo, terceiro, cada aluno pega um tema, tá? E para quê? Para a gente fortalecer, tá, essa comunidade, essa informação, e aí todos os alunos vão estar disponível, né, esse vídeo, buscando essas doenças em si. Então, nós temos a habilidade de reconhecer os tipos de doenças, a importância da prevenção, principalmente uma boa alimentação, tá? Porque uma pessoa doente, muitas vezes, é porque não tem uma alimentação boa, a questão do temperamento, né, guardar rancor, tudo isso a gente acaba explicando para os alunos. Analisar essas partes genéticas, né, da família, da ordem, tá? Tanto da família como, né, pai, mãe, avô, bisavô, etc. Tá? E os hábitos de vida, né? A questão de higiene, né? Tomar banho, lavar a mão, principalmente agora na pandemia, né? Que a gente tem que ter uma higiene mais adequada, e o pessoal não estava acostumado com isso. Então, tudo isso pode gerar, tá, uma doença para o corpo assim. O nosso público-alvo mesmo são os alunos aí do ensino médio. Tá? Tem do ensino fundamental também, mas eu praticamente do ensino médio. Então, a proposta é fazer, tá, que o aluno entenda, né, que a alimentação, tá, e tá, a parte emocional, a parte mental, tá, é a base, né, para uma boa saúde. Então, primeiro A, segundo A, é trabalhar junto com o projeto de vida, com as terapias integrativas, a acupuntura, a medicina chinesa, né? E os outros anos são as doenças em si. Primeiramente foram selecionados sistemas, focados sistemas, cada um escolheu livremente sistemas dentro da relação proposta para eles, tá? E aí eles começaram a fazer esses vídeos e mandar para mim. Foi observado que durante o período de aula, né, porque essa turma, né, primeiro, segundo, terceiro, a gente vem há muito tempo, e aí a gente vê várias doenças entre as famílias, amigos. Então a gente tenta buscar, normalmente eles escolhem um tema voltado ao que um parente tem, às vezes a mãe, um tio, um primo que tem uma doença. Ah, não, eu quero fazer diabetes porque minha mãe tem diabetes. Quero fazer Alzheimer porque o meu avô tem Alzheimer. Então, a gente buscou essas evidências e ficou registrado isso. O registro, na verdade, são os vídeos, mas com muita criatividade. A gente observa que uns têm muita facilidade, outros têm muita dificuldade, mas a gente vê que pessoas, alunos, né, gravando e crianças gritando do lado, tal, quer dizer, a vontade de fazer, a vontade de participar, já é um grande elo para a nossa educação. E dentro da avaliação, a gente, com o intuito, né, verificar realmente houve aprendizagem, não, como eles estão falando, e aí eu peço para que eles fiquem bem livres, não fiquem lendo muito, né, mas fiquem bem livres, falem à vontade, é como se estivessem batendo papo, conversando, para me entender realmente se eles aprenderam alguma coisa, sim.
a gente vê, às vezes, alguma dificuldade, alguma dúvida, mas daí eles vão passando essas dúvidas para a gente, e eu vou, às vezes, gravo um vídeo, fazer, vamos arrumar esse vídeo, tá, com as dúvidas e tal, e aí a gente começa a ir conversando com ele, porque a intenção mesmo, né, é ele ter o conhecimento, mesmo que seja pouco, mas ele ter o conhecimento dessa, tá, a importância da educação para a saúde. Dentro das referências que nós temos, né, eu peguei, tá, dentro do currículo, a gente tentou buscar algumas doenças, encaixar algumas doenças com o nosso currículo. Tá? Esse Atlas de Saúde é porque tem vários tópicos de doenças em si. Eu tentei intercalar tudo isso com eles, e eles, aqueles que já entregaram, estão entregando aí nos vídeos para mim, mas aqueles que já entregaram ficaram muito satisfeitos com o tema, pesquisaram, internet, perguntaram para o pai, perguntaram para a mãe, perguntaram para a tia, né? E aí, um dos alunos que estavam fazendo sobre a diabetes, foi lá e encontrou uma amiga que a mãe dela estava tomando muito medicamento para diabetes, daí eles estavam comentando sobre esses medicamentos. Quer dizer, até na rua eles acabam aprendendo o que aprendeu, tá, em sala de aula, no caso, tá, no vídeo aula. Então, é um tema muito interessante, né? Eu acho que a feira de saúde tem muito a agregar no conhecimento do aluno, tá bom? Isso, para nós, é muito gratificante isso. Bom, professores, podemos ver aí um pouquinho da boa prática do professor Walter e agora nós vamos para o vídeo do aluno. Oi, pessoal, sou o Vitor Augusto, do segundo ano A. Esse é o meu trabalho de medicina alternativa. Meu tema é a fototerapia. E fiquem com o vídeo, espero que gostem. Atualmente, muitas pessoas estão aderindo a procedimentos de fototerapia, mas você realmente sabe o que quer dizer isso? A fototerapia é um tratamento baseado na interação da irradiação eletromagnética da luz com os tecidos biológicos. Na fototerapia são empregados lasers e LEDs, que são aparelhos capazes de emitir luzes com um comprimento específico de onda. O tratamento ocorre quando a interação da luz com o tecido biológico se dá por meio dos fótons, que são pequenos pacotes de energias, mas que não carregam matéria. Esses fótons são constituintes da luz. Durante o tratamento, a pessoa deve permanecer com a área tratada exposta à luz, protegendo os olhos com uma espécie de tapa-olho que deve ser mantido durante todo o tratamento. Aqui estão algumas situações em que a fototerapia pode ser usada como tratamento. Para tratar estas e outras doenças, o dermatologista poderá indicar de 2 a 3 sessões por semana. No entanto, esta técnica não deve ser utilizada durante a gravidez ou quando o aumento de bilirrubina no recém-nascido é causado por problemas nos rins ou no fígado. Pessoas que já tiveram câncer ou familiares próximos como pais, avós ou irmãos com câncer também não devem realizar este tipo de tratamento, assim como pessoas que utilizaram arsênico ou tiveram expostos à radiação ionizante, e em caso de catarata ou afaquia. Bom, pudemos ver aí um pouquinho de como foi essa feira de saúde, né, na Escola Doutor Cerqueira César. E agora nós vamos sair um pouquinho dos componentes e dar uma passeada por outras áreas, né, como as ciências humanas também, e mostrar um pouquinho para vocês do concurso de desenho da Agenda 2030 da ONU, né, e os 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana e eu sou professora da EE Bairro do Cedro. Atualmente eu ministro aulas de projeto de vida na escola e também sou professora eventual de geografia.
né? No começo do ano eu também estava eventuando aulas de química, né? E eu vim apresentar para vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Essa boa prática que a gente realizou na escola. Esse trabalho, ele foi desenvolvido com todas as salas, tá? Então, o nosso projeto foi sobre o concurso de desenho da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a Agenda 2030, né, são várias metas que a ONU criou para que os países melhorassem, né, fossem países melhores. Então, são algumas metas como erradicação da fome, né, da pobreza, um planeta mais justo, né, com paz. Então, são sobre essas metas que se trata esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a promoção, né, desse trabalho foi realizada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em comemoração aos 75 anos da ONU. E a abordagem do trabalho foi sobre os 17 ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Esses objetivos, eles são guiados pelos 5 P's. Quais são os 5 P's? Pessoas, prosperidade, paz, parceria e planeta. E o que quer dizer cada um desses, né? A parte de pessoas é essa questão da igualdade, né? Erradicar a desigualdade do planeta, ter um planeta mais justo. A prosperidade, aqui no caso, é os países prosperarem em harmonia com a natureza. Paz, né? Parcerias é a questão do mundo inteiro estar junto para realizar essas metas. E planeta, né? Cuidar do nosso planeta, esse olhar para o planeta, para a água, para a sustentabilidade. Então, a ação: oportunizar a todos os estudantes a participação no concurso da Agenda 2030 e ODS. O objetivo foi utilizar o concurso para desenvolvimento das competências socioemocionais e cognitivas dos alunos a respeito da importância da preservação e cuidado com o meio ambiente. Então, esse trabalho foi um projeto realizado com toda a escola. Então, a gente conseguiu unir diferentes áreas. Então, eu coloquei aqui algumas habilidades que foram abordadas nessas diferentes disciplinas. Então, em projeto de vida, eu coloquei aqui algumas competências socioemocionais que a gente desenvolveu durante o trabalho, que é interesse artístico, empatia, responsabilidade, curiosidade para aprender. Em artes, desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas ou interesses artísticos de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Em geografia, reconhecer a importância de organizações e movimentos sociais na defesa de legislações e ações de proteção ao ambiente. E língua portuguesa, produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. E o público-alvo foram tanto os alunos do ensino fundamental, os anos finais, e os alunos do ensino médio. Então, como que esse trabalho ele foi desenvolvido, né? O primeiro passo foi uma conversa em ATPC com os professores. Então, o que acontece? Na aula do Centro de Mídias, no 8º ano de projeto de vida, a gente já estava conversando sobre essa questão de sustentabilidade, já tinha sido falado sobre o concurso de desenho. Então, eu passei em reunião, né, de ATPC essa ideia. Eu já estava desenvolvendo essa ideia com o pessoal do 8º ano de projeto de vida.
Então, eu passei essa ideia no ATPC para que fosse desenvolvido, né, nas demais salas, a diretora da escola apoiou. Então, para que nenhum professor ficasse sobrecarregado, o que a gente fez? O segundo passo foi a definição dos professores responsáveis. Então, como que foi realizado esse trabalho? Eu e o professor Douglas, que é o nosso professor de artes lá da E Bairro do Cedro, ficamos responsáveis por todas as salas, né? Eu fiquei mais pela parte de como seria realizado, quais documentos os alunos teriam que preencher, explicar sobre o tema, o que era a Agenda 2030, o que eram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eu fiquei com essa parte. E o professor Douglas, ele ficou com a parte de explicar como que faria os desenhos. E cada professor, a gente separou um professor responsável por cada sala. Então, o sexto ano, por exemplo, era a professora Maria José, que é professora de língua portuguesa, que ficou responsável pelo sexto ano. No sétimo ano, a professora Cleia, que é professora de geografia nessa sala, ficou responsável por essa sala. E assim por diante. E aí, como que funcionou? Os alunos mandavam os desenhos para esses professores responsáveis. Para quê? Para não sobrecarregar eu e o professor Douglas, que já estávamos com as outras funções. E o terceiro passo foi a criação de um grupo no WhatsApp. Então, como que funcionou? Os professores responsáveis por cada sala recebiam os desenhos e mandavam todos nesse grupo no WhatsApp para a gente ir arquivando lá para não se perder durante o processo de recebimento dos desenhos. E o quarto passo foi a divulgação do concurso e recebimento de trabalhos. Então, a parte de divulgação, eu coloquei aqui algumas datas e eu vou explicar um pouquinho como funcionou cada parte do processo. Então, no dia 4/11, começou a divulgação do concurso para os alunos. Então, nessa divulgação, eu coloquei um banner, né, sobre o concurso de desenho. Esse banner foi desenvolvido pela Secretaria da Educação mesmo. Embaixo, expliquei o que eram os ODS, né, os 5 Ps, que era o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho era eles fazerem um desenho que representassem os 5 Ps, né, paz, pessoas, prosperidade. Então, eles tinham que escolher um desses e fazer um desenho. E depois escrever um textinho explicando por que eles fizeram aquele desenho, que mensagem que eles quiseram transmitir com aquele desenho, né? Então, essa foi a primeira parte, explicar como que funcionava o concurso. Só que tudo isso foi feito assim, foi mandado o banner do concurso e foi explicado por texto através de grupos no WhatsApp. E aí eu vi que eles estavam tendo muitas dúvidas. Então, 2 dias depois, no dia 6/11, eu enviei um vídeo explicativo sobre o concurso. Então, nesse vídeo eu expliquei sobre os 5 Ps, expliquei o que era cada um deles, como que eles deveriam fazer o desenho, que tinha que ser em folha branca, né? E o texto, que tinha que ser no máximo de 10 linhas. Então, tudo isso estava dentro desse vídeo, né? E no dia 6/11 também, o professor de artes, o professor Douglas, enviou alguns vídeos dando dicas de desenhos. Então, como usar figuras geométricas para fazer desenhos, como que eu monto um rosto, né? Então, tudo isso ele colocou nos vídeos e enviou para todas as salas. No dia 11/11 foi a data que a gente estipulou para a entrega do desenho e do texto. O prazo para enviar para a DE era o dia 16/11. Então, a gente pediu um pouco antes, para quê? Para que os alunos tivessem esse tempo de preencher os documentos, né? Para a gente conseguir organizar todos os documentos. Então, no dia 11/11, eles entregaram todos os desenhos, e no dia 12/11, a gente fez um conselho para definição dos desenhos vencedores. Esse conselho, quem participou foi eu, a professora Silvia, que é a professora de língua portuguesa,
e o professor Douglas, que é o nosso professor de artes. E no dia 16/11, a gente enviou todos os desenhos vencedores, foram 5 desenhos do ensino fundamental e 5 desenhos do ensino médio. Aí a gente fez um envio desses documentos, desses desenhos e dos documentos enviados para a diretoria de ensino. Aqui tem agora os nossos desenhos vencedores, né? O primeiro desenho é o da Ana Clara, do 8º ano. No texto dela, essa parte de baixo, que tem 2 círculos aí, ela escreve no texto dela que o que ela quis trazer, o que ela quis dizer nisso daí é a questão da pobreza, né? E de você ter bastante coisa, né? De você ter fartura. Então, ela quis trazer essa balança. Um prato é o prato vazio e um prato é o prato cheio, essa questão da desigualdade. Então, a gente, na hora de analisar os desenhos, a gente lê os textos e a gente analisou muito o contexto dos desenhos. O nosso segundo desenho aí é da Rayane, do 6º ano, né? Fez o planeta, colocou uma mandala com o símbolo da paz, uma pomba. A Daisy quis trazer a ideia de prosperidade, né? De que é possível a gente desenvolver em conjunto com a natureza, essa preocupação com a natureza. A Maria Luísa, do 9º ano, né? E que escolheu o P sobre parcerias, como é importante a gente estar de mãos dadas, né? Para poder cuidar do nosso planeta. E a Tainá, do 8º ano, representou o planeta no texto, dentro de um olho, né? E a ideia que ela quis trazer, até no texto dela, ela coloca que é isso, a gente tem um olhar voltado para o nosso planeta, né? Prestar mais atenção no nosso planeta. E aí a gente tem os desenhos do ensino médio. Então, a Joyce, do 1º ano, falou sobre parcerias. Então, a gente achou muito bacana o desenho dela, porque ela trouxe todos os elementos, assim, que a ODS, né, os ODS falam, né, que é a parceria, e ali ela colocou a educação, colocou geração de energia solar, eólica, né, que são melhores para o meio ambiente, a questão da acessibilidade, né, de preservação da natureza. Então, a gente achou muito bacana ela trazer tudo isso no desenho dela. O Rafael, do 1º ano, quis trazer a questão da igualdade, né, das pessoas brancas e das pessoas negras. O texto dele está muito bacana também, ele fala sobre essa questão de todos serem iguais. Aí tem a Thalita, que escolheu a prosperidade. Então, ela colocou alguns prédios no fundo, a questão desse desenvolvimento em conjunto com a natureza. O Guilherme, do 3º ano, planeta. E o Vinícius, do 3º ano, também, sobre paz. Aqui eu coloquei 2 exemplos, né, de textos realizados pelos alunos sobre o conceito de desenho. Então, a estudante do 9º ano, a Maria Luísa, escreveu que a conservação do planeta depende do mundo inteiro, por isso escolhi o P de parcerias. A parceria das nações vai fazer a diferença para a prosperidade de cada canto do planeta, porém vai depender da conscientização das pessoas. É responsabilidade de todos nós a sustentabilidade, a conservação do meio ambiente, renovação dos recursos naturais, construir e não destruir, e dizer não às guerras e sim para a paz. Então, esse foi o textinho da Maria Luísa. E o texto do Rafael de Jesus, do 1º ano, foi: através do meu desenho, quis passar a mensagem de que independente da pessoa ser negra ou branca, ela não tem nada de diferente. Ela é humana como todo mundo e faz as mesmas coisas. Mesmo assim, hoje em dia, ainda existem pessoas que não pensam dessa forma
e isso precisa ser mudado. Eu penso que se você pode, eu também posso, os direitos são iguais, independente da sua cor, pois no fim, somos todos iguais. E, para concluir aqui, na avaliação, a gente considerou os critérios, né, contidos no regulamento do concurso e o desenvolvimento das competências gerais 1, 4 e 7 e das habilidades previamente selecionadas dos componentes curriculares envolvidos. Aqui nessa, eu gostaria de falar de uma das habilidades que a gente trabalhou bastante e que a gente pôde ver isso nos alunos, que foi utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora, digital, bem como linguagens artísticas para se expressar e partilhar informações. Então, o desenho, né, o desenho e o texto pôde fazer isso. Eles puderam se expressar e partilhar o que eles entenderam sobre o assunto, qual a opinião deles sobre esse assunto, né? E considerando todos os resultados que foram obtidos durante esse trabalho, os resultados foram mais que satisfatórios, e eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês, que quando trabalhamos unidos, com empenho e dedicação, o sucesso é só uma questão de tempo. E eu gostaria de agradecer toda a minha equipe, né, toda a equipe da Escola E Bairro do Cedro. Todos os professores ajudaram muito durante o projeto, todos, independente da disciplina, todos ajudaram muito a receber os trabalhos, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos. E é isso. Mariana, eu queria falar brevemente, né, agradecer aí a Mariana, agradecer a escola. Nós sabemos que a escola do Bairro do Cedro é uma escola com muitas dificuldades, né, uma escola rural, onde nós não temos aí a equipe gestora completa, mas que nós temos um grupo de professores que se dedicam, né, ao processo de aprendizagem dos nossos alunos. Nós trouxemos os 3 ATPCs, tanto de ciências humanas, como de linguagens, como agora no de ciência da natureza, esse trabalho, porque é um trabalho que trabalha a interdisciplinariedade. A professora de matemática, que ministra aula de química e ministra aula de geografia, e ela trouxe dentro desse processo, né, essa contextualização de estar trabalhando as diversas disciplinas. E nós, da equipe de Ciência da Natureza, aproveitamos, né, com a apresentação, a gente queria trazer mais apresentações, mas o tempo não nos permitiu, a agradecer às demais escolas que participaram. Acredito que a Roxane tenha tido um probleminha com a internet, mas seguindo, né, ao que ela dizia, agradecer a todas as escolas que participaram deste concurso de desenho e dos demais concursos que tivemos ao longo desse ano. Pisoto, quer passar para o próximo, por gentileza? Então, para a gente continuar dentro dos nossos componentes, agora nós vamos ouvir um pouquinho da boa prática de física. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu me chamo Gisele, sou professora de Física e esse ano eu estou lecionando na Escola Integral Mário Cardoso Franco. E é com muita alegria que eu estou aqui para poder compartilhar um pouco das minhas boas práticas aí durante esse ano letivo. Primeiramente, a contextualização. Venho compartilhar essas práticas pensando exatamente na questão da adaptação, de como que eu iria fazer essa transição, né, de sair das aulas presenciais para o cenário aí virtual. Então, precisei, como todos vocês, uma adaptação na rotina, adaptação nas práticas. Então, é sobre isso que eu venho falar com vocês e de todas as ferramentas as quais eu pude, então, aprender
a como lidar e utilizar ao meu favor aí para os estudos remotos dos alunos. Primeiramente, a ação principal aí era fazer uma adaptação das minhas práticas pedagógicas para exatamente trazer um ensino de física eficaz aos alunos e auxiliá-los dessa forma aí no estudo remoto deles. O objetivo, então, era abordar os conteúdos essenciais de uma forma pedagógica inédita para todos nós e poder alcançar o maior número possível de alunos. Escolhi aí compartilhar, na verdade, a minha boa prática sobre 2 atividades, uma referente às segundas séries, que está relacionada aí ao fenômeno da reflexão no estudo da ótica, e uma segunda habilidade, trazendo uma atividade que eu desenvolvi com os meus alunos do 3º ano sobre energia nuclear. O público-alvo, então, foram todos os alunos aí do ensino médio das 2ª e 3ª séries. Então, para que eu pudesse fazer, né, desenvolver essas minhas propostas aí, eu me vi diante de uma pergunta, primeiramente, como que eu poderia desenvolver uma aula de física que fosse atrativa no estudo remoto? Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu precisava pensar num design para essas atividades, que elas tinham que ser atrativas aos olhos dos alunos. Então, uma ferramenta que foi essencial para eu desenvolver as minhas principais atividades foi o Google Forms. Segunda, pensar na adaptação do conteúdo. O conteúdo já foi compactado, então as aulas elas precisavam trazer esses conteúdos compactados e também de uma forma que, num linguajar que fosse de fácil compreensão para os alunos, porque não era todo momento que eu iria estar à disposição deles para que eles pudessem desenvolver os seus estudos aí na física. Público-alvo, eu tinha que dar um jeito de atender a todos os meus alunos, independente da forma como eles aprendem. Nós, professores, sabemos que existem alunos que têm mais facilidade de aprender ouvindo, aprender lendo, vendo. Então, eu também trouxe essa necessidade de eu pensar nessas formas de aprendizagem. Então, eu pensei em versões de aulas. Não foram fáceis, isso ocupou, claro, um certo tempo aí, né, boa parte do meu tempo, mas eu passei a ofertar para eles a minha aula gravada, digitada, e também marcando um horário aí de um encontro ao vivo, para que nós pudéssemos, então, tirar as dúvidas deles aí instantaneamente. Também tive uma prática aí inédita com a questão da educação especial e de uma forma remota. Então, isso também foi um grande desafio para mim. E, por fim, na escola integral, a partir do 3º bimestre, nós tivemos que retornar com as atividades, com as práticas experimentais, né, atividades relacionadas a essas práticas. E eu tive esse cuidado de pensar em experimentos, de pesquisar, procurar experimentos que fossem com material de fácil acesso aos alunos e também que não oferecessem nenhum risco à saúde desses alunos. Primeiramente, quero compartilhar um pouquinho sobre as versões das aulas, como que eu pensei nessas versões. Então, no primeiro momento, em todo momento, a principal plataforma digital que a minha escola utilizou foi o Classroom, como a maioria das escolas. E nós trabalhamos a partir de cronogramas, de plantões de disciplinas. Então, por exemplo, toda quarta-feira era uma das disciplinas que tinha plantão, era de física para os 2º anos. E para os 3º era na sexta-feira. Então, eu sei que todo o período das 7h30 às 4h30 eu precisava estar disponível para essas séries em seus respectivos aí, dias de plantões. Então, logo de manhã eu postava para eles a atividade do dia, com um resuminho, e já ofertando essas versões das minhas aulas. Então, a aula digitada vinha em PDF, dava para eles também trazer o link do YouTube, onde eles iam encontrar a minha videoaula gravada, e também já com uma hora pré-determinada, que seria a nossa aula ao vivo, pelo Google Meets. Esse é um print de uma aula digitada, eu tinha esse cuidado de trazer muitas figuras para que eles pudessem se inteirar melhor do tema da aula, trazer
bem colorido, as partes mais importantes, grifado, para poder chamar bem a atenção deles também. Uma ferramenta que eu gostei muito de usar para gravar as minhas aulas foi o Play Games, ao qual, nessa ferramenta, você acessa direto o conteúdo que você quer e a gente aparece numa bolinha, né, na tela, e essa bolinha você pode movimentá-la para cima, para baixo, enfim, né? Foi uma professora que compartilhou comigo essa ferramenta e eu passei a usá-la, assim, todas as gravações. E finalizando a gravação, você já vai direto a opção para você, ou você na sua galeria, ou você já posta direto no YouTube. Então, eu achei ela super prática e passei a trabalhar com ela. Aqui eu trouxe uns recortes das aulas do Google Forms, como eu falei, eu tive essa preocupação de mexer no designer das minhas atividades, então trazia muitas figuras para eles, principalmente figuras relacionadas com o tema. Esse exemplo, por exemplo, que eu trouxe para vocês, tem um balão, tem funcionamento básico de uma máquina térmica, que era exatamente uma aula abordando aí a termodinâmica. E, por fim, nas atividades do Google Forms, eu tinha esse cuidado de deixar um espaço em aberto para eles darem um feedback para mim. Na PEI, a gente trabalha muito essa questão do protagonismo do aluno. Então, eu achei, né, me vi na necessidade de ouvi-los de alguma forma. Então, eu deixava esse cantinho para eles falarem, dando sugestões, se gostaram, se não gostaram, e tinha bastante alunos que participavam. E isso foi muito importante para mim, porque me ajudava muito na elaboração das aulas posteriores. Falando, então, né, das evidências e registros aí dessas boas práticas, vou começar com a prática experimental que eu escolhi do segundo ano, de um experimento que eu propus aos alunos de fazer sobre a reflexão da luz. E essa aula, ela tinha como uma das habilidades deles poderem ver acontecendo ali uma das principais leis da reflexão, que é perceber, na prática, a igualdade entre os ângulos de incidência e reflexão. Então, vocês podem perceber que as fotos ficaram lindas, muito bonitas, e eu tive um feedback deles muito positivo, eles gostaram e elogiaram bastante essa prática experimental. A próxima evidência que eu separei para mostrar um pouquinho para vocês é sobre um seminário que eu fiz com os terceiros anos. Essa atividade, ela foi uma atividade extra, porque como teria que ser uma apresentação online, nem todos os alunos têm acesso fácil à internet, então eu deixei essa atividade como extra, quem pudesse, quisesse abraçar a ideia, fiz o convite para todos as minhas turmas do terceira série, e alguns alunos abraçaram, gostaram da ideia, a gente dividiu eles em 4 grupos, e nós fizemos, então, um seminário sobre os piores acidentes nucleares aí ocorridos na história da humanidade. Entre eles, Chernobyl e Césio, em Goiânia, em 1987, aí. Então, os alunos, eles foram atrás, pesquisaram, nós estabelecemos um cronograma, tempo de apresentação, e eles foram sensacionais com os temas. E o bacana é que a gente não ficou apenas no contexto da física nuclear em si, eles expandiram para outras esferas também. Então, eles fizeram muita articulação com os fatos históricos daquela época, eles levantaram questões sociais também da ação do homem dentro da própria sociedade, como também a ação do homem no meio ambiente, na natureza. Então, foi extremamente positivo esse seminário. E uma participação bem bacana, que foram das nossas coordenadoras e do nosso vice-diretor. Eles acompanharam essas apresentações, então, os alunos, para eles, foi de grande valor essa participação deles aí, vendo as apresentações deles no seminário. Da educação especial, a minha boa prática do segundo ano, nosso aluno, da reflexão também da luz, então, trouxe para ele, fiz essa proposta de fazer o pente reflexivo, ele fez, a mãe o acompanhou, mandou fotinha para que eu pudesse avaliá-lo, e estou compartilhando com vocês também uma atividade que eu fiz para ele no Google Forms, tá?
essa atividade eu tive esse cuidado de trazer questões curtas, com respostas bem curtinhas, bastante imagens também. Como o tema foi a avaliação do quarto trimestre, que era ótica, então eu trouxe para ele ali um designer lembrando bastante luz, né? Tem umas velas ali acesas, e ele é skatista, ele gosta de andar de skate, então já uni o útil ao agradável, coloquei um Papai Noel ali andando no skate, para também já chamar a atenção dele logo de início. Como que eu fiz a avaliação dos alunos? Esse foi um método que eu fui encontrando e adaptando ao decorrer do ano. Então, fazendo as correções das atividades que eu proponho a eles, as práticas experimentais eu avaliava a partir da participação do aluno através de fotos, do seminário, a minha principal avaliação foi com relação ao domínio dos alunos sobre o contexto do acidente nuclear, e todos eles foram excelentes em suas respectivas apresentações. E uma outra forma também que eu encontrei, né, para eles poderem fazer anotações das aulas, do conteúdo que eu colocava na nossa aula, anotarem no caderno as principais partes e também me mandarem foto para serem aí avaliados. Então, foi mais uma avaliação participativa em si, foi onde mais valeu a pontuação deles comigo. Referências, nosso currículo é do Estado de São Paulo e todas as ferramentas digitais e plataformas possíveis aí que eu consegui aprender e adaptar aí nesse novo estilo de dar aula. Então, dessa forma, eu finalizo com vocês essa minha partilha das boas práticas. Agradeço por esse momento, agradeço por essa oportunidade, agradeço a toda a equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Taubaté, e em especial ao professor Rodrigo, nosso PCNP de Física, que gentilmente aí me fez o convite para estar compartilhando com vocês as minhas boas práticas e adaptações. Muito obrigada, desejo a todos aí um excelente dia. Obrigada, professora. Agora seguimos para conhecer um pouquinho da boa prática de Química. Ok. Pronto, Samuel, pode começar. Aqui é o professor Samuel. Eu ministro aula de Química na escola Professor Gentil de Camargo e também tenho 3 salas na escola Moura Bush. Dou aula para as 3 séries, então para praticamente todas as salas. E aqui hoje eu vou fazer uma abordagem sobre a matéria de atomística do primeiro ano. Bom, para iniciar, eu queria fazer um pouquinho da apresentação da escola Gentil de Camargo. A princípio, nós adotamos o sistema de aula pelo Zoom, porém a gente ficava limitado com relação ao tempo. E aí passamos em seguida a utilizar o Google Meet. Estamos até o presente momento. Nós sentimos que fomos bem-sucedidos, né, na alteração, conseguimos grandes resultados. A melhor forma que encontramos para desenvolver todo o processo das aulas, conversando com os professores também, foi através de PowerPoint. Então, praticamente, diria que todos os professores adotaram essa metodologia, montando as suas aulas através do PowerPoint. Assistindo pelo Meeting, nós tivemos aí uma média que a gente poderia entender que foi uma média baixa, de 15%. Também pela dificuldade dos alunos com relação à questão de internet. Foi o principal ponto das quais eles se justificavam, em função da maioria trabalhar com pacotes, e aí, consequentemente, logo acabava a internet. Porém, a entrega de propostas, né,
as atividades das quais a gente colocava no sistema, nós tivemos um retorno muito satisfatório, girou em torno de 70% desses alunos entregando as atividades, né, de várias formas, e eu vou estar passando para vocês depois como que a gente trabalhou. Bom, vamos lá. São aula pelo Google Meet, que nós utilizamos. O objetivo dessa aula é trabalhar a atividade 3, balanceamento e interpretação das transformações químicas. A habilidade inserida era representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas. E o público-alvo, primeiro ano. Foram 6 primeiros anos nos quais eu ministrei essa aula. Vamos lá. Proposta e desenvolvimento, Gentil de Camargo. Aula de Química, primeira série, foi no 3º bimestre e na semana de 8 a 11, que era justamente os dias das quais eu dava essa aula, e era a 16ª aula que eu estava apresentando para esses alunos. Tempo, as evidências, atividade, balanceamento e interpretação das transformações químicas, que está no caderno do aluno, na página 34. Habilidade, representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas. E, nesta aula, houve uma abordagem para definir para o aluno a diferença entre átomos, entre elemento químico e também moléculas. Precisava entender um pouquinho o que era cada um. Aí, consequentemente, para entrar nessa matéria de balanceamento estequiométrico, ele tinha lá as substâncias, que eram substâncias simples, o que era, e as substâncias compostas. Então, ou seja, antes de fazer a abordagem deste tema, novamente fortalecer o conceito do átomo, dos elementos químicos, das moléculas, o que era substância simples e o que era substância composta. Bom, na própria apostila tinha uma observação de uma atividade que poderia ser representada usando, para determinar o modelo atômico de Dalton, poderiam usar massinhas. Então, ou seja, em cima disso, eu procurei fazer uma análise dentro deste quadro para que a gente pudesse entender o que era o átomo, a diferenciação, ou seja, era a quantidade de partículas que tem dentro do quadro, o que era o elemento químico, então, ou seja, cada cor de bolinha representava um elemento químico, e dentro desse quadro dava para fazer a abordagem em substância, se ela era simples ou se ela era composta, e a quantidade também de substâncias diferentes que tinham aqui dentro. Por quê? Porque nós entrávamos justamente num exercício que tem na apostila, que representava ele aqui, que eram 2 quadros, onde cada bolinha representa uma determinada cor, era um elemento químico, e aí, consequentemente, neste quadro aqui, de A e B, onde ele pergunta a quantidade de átomos, os elementos químicos, consequentemente, eu coloquei de uma cor das quais eles não conseguiam enxergar. Então, a gente foi trocando ideia junto com esses alunos. A melhor turma que eu tinha era o primeiro B, que girava em torno de 7, 8 alunos. Então, dava para render bem a aula. Né? Então, depois que eles, conforme iam, de uma certa forma, passando os resultados, eu ia colocando a cor com relação aos resultados do que se tratava. Então, nesses 2 quadros, depois, consequentemente, ele conseguia saber qual era as substâncias ou as moléculas
que tenham sido formadas dentro dos 2 quadros. Bom, no final da aula, eu sempre reforçava que eles poderiam assistir novamente às aulas que estavam propostas, e o resultado depois das atividades que eram passadas poderiam mandar pelos 2 e-mails ou também pelo WhatsApp. Eu deixava aqui na presença de todos os PowerPoints que eram propostos. Bom, agora vamos falar um pouquinho de boa prática para o desenvolvimento das aulas. Uma coisa que eu procurei fazer era fazer o aluno que estava assistindo a aula, ele sentir que estava valendo peso, alguma coisa ele estava ganhando com relação a entrar na aula e participar. Então, eu montei no Excel praticamente de todas as salas, aqui estamos observando que é do 2º bimestre, aonde eu tinha a minha frequência e também as datas de aulas que eram dadas, e aí eu fazia a chamada. Fazendo a chamada, eu tinha 2 formas de avaliar o aluno. Eu colocava pontos, eu comecei a distribuir de 5 em 5 pontos, 5 pontos para a videoaula, o aluno que assistia a aula, e 5 pontos para a atividade que ele entregava. Então, ele ia começar a observar que, na média, ele começava a ter uma quantidade de pontos que ele ia aumentando. Então, consequentemente, na próxima aula, ele estava lá para poder assistir. Então, ele sempre observava aqui e eu notificava o aluno das quais ele estava ganhando aquele ponto por estar assistindo a aula e também por depois de estar entregando a atividade. Confesso a vocês que isso me ajudou muito no ano todo, com relação aos alunos que estavam assistindo a aula. Bom, vamos lá. Para todas as salas, isso daqui é uma imagem que eu tirei, né, que eu printei do celular, que é do primeiro B. Como que aconteciam as atividades? Como que nós chegávamos nos nossos alunos? Através do WhatsApp. Aqui são as aulas marcadas, né? Cada professor, nós utilizávamos sempre este canal, era o maior contato que nós tínhamos com os alunos. E o aluno, consequentemente, ele clicando aqui em cima, bem em cima, no primeiro B, abria esta página para ele. Com a ajuda do professor Maurício, tá, que ministrava a aula de matemática, ele montou toda a estrutura do Drive para nós. Então, aqui estavam os endereços no Drive, onde nós colocávamos as nossas aulas e as atividades. Tinha do 3º e aqui do 4º bimestre. Consequentemente, o aluno entrando dentro daquele link, ele ia encontrar esta página aqui, da esquerda, ele ia encontrar todas as pastas de todas as matérias. E aqui eu circulei justamente a minha matéria, quando ele acessava, ele abria 2 pastas, de aulas e atividades. E aqui são as aulas das quais nós colocávamos na forma de PDF, porque daí todos os alunos conseguiam, de uma certa forma, abrir no seu celular, se ele queria ver a aula, o aluno que já tinha tido aula, ou o aluno que tinha perdido a aula, e aqui nas atividades, para cada aula, uma atividade. Então, ele acessava a atividade para depois ele fazer esse retorno, né, devolvendo as atividades de cada aula que foi proposta. Aqui é um pouquinho a apresentação de como que chegava para nós. Aqui eu tenho aqui a Fernanda, que era do primeiro C, a minha melhor aluna. Ela não perdeu nem uma aula e ela entregou todas as atividades. Então, aqui ela usava o próprio WhatsApp e me mandava, tirando foto das atividades das quais ela fazia, e depois também ela utilizava também o e-mail. Aqui
eu procurei printar aqui também do Gabriel, que este aluno era um aluno de inclusão. E esse aluno aqui foi um trabalho fantástico neste ano, que foi um desenvolvimento maravilhoso deste aluno. Praticamente, dentro da sala de aula durante o ano, nós não dava muito crédito, mas quando nós conseguimos trabalhar e fomos para o processo online, esse aluno desenvolveu de uma forma fantástica. Então, e aqui era um trabalho que eu pedi para ele, ciclo do oxigênio, tinha do gás carbônico, ele montava essas estruturas e mandava como forma de atividade. E aqui é uma pequena justificativa que ele deu, que ele não conseguiu assistir essa aula, que o celular dele estava atualizando. Aqui é o print de e-mails das quais eu recebia dos alunos, né? Então, eram muitos e muitos, das quais todos nós, né, tivemos nesse mesmo barco. E aqui, à direita, por último, eu tenho um e-mail de uma atividade das quais os alunos mandando como resposta. Aqui era uma atividade do aluno. Eu mandava essa atividade para o aluno da forma em PDF, mas tinha casos de alunos que me requisitava no próprio Word, porque ele queria colocar o nome dele, então ele já dava uma ajeitadinha, colocava a própria resposta e desenvolvimento da atividade. Então, consequentemente, do Word eu mandava de forma particular para o aluno no WhatsApp. E aí, eu diria que as referências, eu utilizava o caderno, utilizei todo o caderno do aluno nos 4 bimestres, né? E aqui são alguns sites das quais entravam para dar ilustrada nas aulas, que aí melhorava bem o conteúdo das aulas, principalmente com relação à questão de fotos. Este foi o caminho das quais foi utilizado este ano para dar aula aqui no Gentil de Camargo. É verdade que foi um ano bem complicado, mas foi de um aprendizado assim maravilhoso, principalmente a gente percebeu os alunos os que participaram mesmo, afinco, e até cobravam de nós com relação às atividades, né, se atrasávamos um pouquinho, mas eu acho que foi um ano diferente para todos nós, mas foi um ano, confesso a vocês, de ganho, né, com todos. A escola também, utilizamos a situação com relação aos alunos que a gente não tinha acesso, o conceito de busca ativa foi muito importante. Nós fizemos um trabalho maravilhoso. Luiz, vice, Luciano, diretor, também a Simone como na coordenação nos dando suporte. No início, o Elcio, que estava também. Então, nós conseguimos, com certeza, atingir um objetivo. E as avaliações, nós fizemos 2 provões que foram feitos e nos ajudou bastante, principalmente segundo e terceiro bimestre. Os alunos iam na escola buscar aqueles que não tinham acesso. Então, acredito que a gente conseguiu atingir, girou em torno de 80% a 90% dos nossos alunos. Ficaram poucos alunos, de uma certa forma, para a gente trabalhar essa questão de recuperação agora. Muito obrigado. E um ano de 2020, das quais trabalhoso, mas com bastante resultados. Obrigado. Bom, tivemos aí, né, começamos com o primeiro vídeo, passando por língua portuguesa e ciências, conhecendo um pouquinho do concurso do Hospital do Câncer de Barretos, né, e um pouquinho do trabalho dos professores da Escola Roque Passarelli. Depois seguimos para Paraibuna, vimos um pouquinho da Feira de Saúde, né, na Escola Cerqueira César, nas palavras do professor Walter,
né? E vimos também um pouquinho de como tudo isso, né, acontece e envolve o nosso componente, né? Como as ciências da natureza interagem, né? Seguimos, então, com a Agenda 2030, né, o concurso de desenho, pelas palavras da professora Mariana, lá da Escola Bairro do Cedro, o envolvimento dos componentes, né, das outras áreas, ciências humanas, linguagem, ciências da natureza, interagindo aí para que essa produção acontecesse, né. Conhecemos também os desafios, né, desse trabalho na pandemia, né, o trabalho com a física, pelas palavras da professora Gisele, lá da Escola Mário Cardoso, e concluímos com o componente de química, né, nas palavras do professor Samuel, falando um pouquinho de atomística para a gente, né, com toda essa preocupação com os nossos estudantes, que pudemos ver nas palavras de todos os nossos professores. Então, em nome de toda a equipe, eu quero agradecer a todos eles que se disponibilizaram em gravar conosco, em compartilhar um pouquinho das suas práticas na sala, nesse ano que foi tão desafiador para nós, né? E em nome também de toda a equipe, né, a gente vai deixar aqui um agradecimento a todos vocês que hoje estão aqui conosco, que fizeram parte da nossa TPC esse ano todo, né? Hoje a nossa última TPC, o nosso último encontro de 2020, mas que não seja o nosso adeus, né? Seja até um até logo. Então, deixamos aqui um agradecimento, uma singela homenagem do Núcleo Pedagógico para vocês. Olá, queridos professores. Na correria do dia a dia, a gente não se dá conta. Na nossa cabeça, e vocês fazem uma reflexão retrospectiva do ano que foi. Há pouco tempo, estávamos aqui pedindo boas surpresas e o que tivemos foram muitos desafios a enfrentar. Dias tensos devido às várias mudanças. Já pararam para pensar como será 2021? Essa é uma pergunta interessante. Diante de tudo que passamos nesse ano, o que, diga-se de passagem, foi muito desafiador. Como sempre, começamos 2020 elaborando os planos de trabalho, mas quem diria que em pleno século XXI seríamos acometidos pelo coronavírus e isso mudaria nossa forma de trabalho, convivência, relacionamento, nossas vidas. Logo nos adaptamos, deixamos a sala de aula e nos reinventamos, assumindo a nossa versão beta. Nos transportamos do giz e lousa para a aula 4.0. Entramos na casa dos estudantes e aprendemos a utilizar diversas ferramentas, Classroom, Meet, Teams, Zoom e tantas outras que surgiram. Mas pensam que foi só isso? Não! Que criar roteiros, avaliações, desenvolver as competências socioemocionais, assistir ao Centro de Mídia São Paulo, buscar ativamente, acolher e engajar nossos estudantes. Porque ninguém pode ser deixado para trás. E ao que parecia ser um ano sem fim, em meio a tanta correria, ainda nos emocionamos com os estudantes que diziam: professor, sem você eu não consigo aprender direito. Minha mãe não sabe ensinar essa coisa de equação. Só com a sua explicação eu consigo fazer a lição. Sinto saudade da escola, do diretor e vice dizendo para eu ir à aula. Sinto saudade de você. É isso mesmo, professores. O trabalho de vocês é muito importante. Então, pensando assim, até que dá para tirar uma lição de tudo isso, não é mesmo? Aprendemos a perceber o quanto o outro é importante para nós e para os outros, porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Educação é isso, amar os outros para não os expulsarmos do nosso mundo. Vocês fazem parte da nossa história, porque o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, assim teremos o que colher. É por isso que nós do Núcleo Pedagógico agradecemos vocês, professores, por todo empenho, dedicação, carinho, paciência, atenção, respeito e amor com o qual desenvolvem seus trabalhos. Contem sempre conosco.
Desejamos que o próximo ano seja muito melhor para vocês e seus familiares. Esperamos que o ano de 2021 seja maravilhoso. A todos vocês, o nosso muito obrigado e boas festas. Muito obrigada, professores, por esse ano, por toda a parceria, né, por todas essas formações. Não esqueçam lá do nosso site, está sempre lá à disposição de vocês. Nós vamos deixar aqui a avaliação, eu vou passar a palavra aos colegas. Mariana. Pois não, Elisete, por favor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professores de Química, Física, Biologia, Ciências. Bom dia, professores da área de Ciências da Natureza. A gente, Mariana falou várias vezes dos componentes, né, articulados. E quanto mais a gente ouve a apresentação, a explanação dos professores, defendendo a sua formação, né, a gente percebe o quanto nós não somos sozinhos, o quanto nós precisamos do movimento da outra disciplina para desenvolver o que é proposto dentro do nosso currículo. Isso é muito bacana. Eu sou encantada com a área de Ciências da Natureza, porque eu vejo assim o quanto o aluno pode, essa área ela é importante para que o aluno pense, para que o aluno faça experimentos, para que ele prove, para que ele tenha sabor. Então, assim, o componente de Ciências da Natureza ele é muito feliz. E é essa felicidade que eu quero aqui, em nome do Núcleo Pedagógico, né, desejar para vocês, que nós tenhamos um 2021 feliz. Eu espero que as famílias de todos estejam muito bem e que para 2021 a gente consiga o equilíbrio de leveza e de felicidade nas nossas vidas. Então, em nome do Núcleo Pedagógico, eu quero deixar aqui meu agradecimento, a minha gratidão, a minha admiração e o meu respeito a todos vocês, porque assim, se inventando, se reinventando, a gente buscou aprendizagem para esses alunos. Eu achei assim, não desmerecendo a fala de ninguém, mas o professor Samuel, né, quando ele ressalta bem esse aluno, buscar esse aluno, né, então, assim, isso é muito importante. E mesmo com todas as diversidades, com todos os problemas que nós enfrentamos, a gente conseguiu avançar. Vamos ter um 2021 com um currículo muito movimentado, porque a gente não pode deixar que aconteçam lacunas, né? Mas nós estaremos juntos, com a graça de Deus, e todos com muita saúde. Muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, e que a gente tenha muita saúde, acima de tudo, saúde, 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 para todos nós. Obrigada, equipe de Ciências da Natureza do Núcleo Pedagógico, a gente tem uma equipe maravilhosa na diretoria, são parceiros, eles sabem que eu sou chata, às vezes eu pego no pé deles, mas assim, pensando nesse aluno lá na ponta, né? Chata, exigente. Quem trabalha comigo sabe assim, eu estou ali para o que der e vier. Eu brigo com todo mundo por eles, mas eu exijo, eu primo pelo trabalho coletivo e a união da equipe. Então, é isso que eu desejo para vocês para o ano que vem. Muita união. Beijo grande, minha gratidão a todos. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Thaís, Mariana, Roxane. E também obrigada aos colegas que sempre apoiaram o trabalho em equipe.
porque a gente só faz a diferença com esse trabalho em equipe. Beijo grande a todos, obrigado aos professores que representaram suas escolas. Nós gostaríamos que todos tivessem apresentado suas escolas, mas vocês representaram muito bem o trabalho de Ciências da Natureza na diretoria de ensino. Muito obrigada a todos, um bom final de ano, beijo grande, eu acho que a equipe também quer falar. Beijo, fiquem com Deus. Obrigado, Elisete, pelas palavras. Isso dá um impulso para todos nós, né, continuarmos dentro desse trabalho que ao longo do ano a gente vem fazendo. E hoje aqui, nessa contemplação maravilhosa que a gente veio a ter dessas boas práticas apresentadas pelos professores, né, que conseguiram mostrar o trabalho ao longo do ano que foi feito, né, sempre procurando fazer o melhor para atingir cada estudante da sua unidade escolar. Agradeço muito aqui a professora Gisele, que fez aqui, né, a gravação da boa prática de física, muito disposta, sempre muito oportuna na sua fala. Eu agradeço aqui, em especial a ela e a todos os professores dos demais componentes que também vieram a gravar e fizeram uma maravilhosa apresentação. Tá? Fica aqui à disposição para que todos vocês possam comentar um pouquinho, fiquem à vontade. Um ótimo final de ano a todos. Passo a palavra. Pessoal, bom dia. Queria desejar um bom final de ano para vocês, que 2020 tenha trazido grandes aprendizados, né? Principalmente na nossa profissão, na forma de ensinar, na forma de aprender. Fomos aí obrigados, de certa forma, a inserir a tecnologia no nosso dia a dia, então acredito que inicialmente tivemos um desconforto muito grande para a gente se adaptar, para a gente aprender, só que juntos, né, nós conseguimos chegar onde a gente chegou, termos os resultados que nós tivemos esse ano, né? Ainda não acabou, falta um pouquinho, tem o conselho final, tem o quinto conceito, mas está quase lá, né? Estamos finalizando e dar os parabéns pelo desenvolvimento das habilidades de vocês, pelas competências que vocês adquiriram nesse ano, que não foi fácil, né? Vocês superaram muitos obstáculos, vocês se destacaram mais ainda, né? Então, parabéns. E tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, tá? Me coloco à disposição sempre para poder ajudá-los, agradecer de coração a todos os professores que tiveram a oportunidade de participar das nossas boas práticas, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, ainda a gente vai ter um tempinho, né, nos próximos, se tudo der certo, vamos ver como vai ser o planejamento, mas todos terão a oportunidade de participar, que esses professores incentivem os outros, né? Vou até, não sei se a Juliane está por aí, mas usar um pouquinho a palavra que a Juliane sempre compartilhou comigo, de quebrar esse medo, né? Essa insegurança que a gente tem de falar para os colegas, com os colegas, sobre o que a gente vem fazendo. Então, assim, que todos esses momentos que tivemos nesse ano sirvam de inspiração para vocês mostrarem de fato o trabalho de vocês. A gente já vê, a gente acompanha, mas é muito legal, né, vocês compartilharem porque isso inspira. Então, mesmo os professores que não apresentaram as boas práticas, vocês são professores inspiradores. Vocês inspiram seus alunos a almejarem coisas melhores, a serem pessoas melhores, né? E continuem assim. Parabéns e bom final de ano. Boas festas e cuidado com a saúde. Ainda não acabamos essa pandemia, não podemos esquecer disso para esses dias de final de ano. Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiro a essa equipe de Ciência e Natureza, que é uma equipe maravilhosa, né? Como a Elisete falou, nós temos equipes que elas se somam dentro da diretoria.
Mas eu quero fazer um agradecimento especial a cada um de vocês, professores, porque esse ano nós todos fomos colocados à prova, nós todos tivemos que mudar as nossas posturas, e nós sabemos que, independente das dificuldades que nós tivemos, cada um de vocês foram heróis e conseguiram, né, trazer aí o processo educacional dentro de todas essas dificuldades, mais fortalecido, né? Eu acho que a Thaís falou muito bem isso. Nós tivemos que nos reaprender, mas nós nos reaprendemos, e eu acho que esse aprendizado ele vai trazer para nós, com certeza, um resultado muito melhor pós-pandemia, porque nós vamos se destacaram, foram resilientes. Vou colocar as palavras do professor Samuel, né, que é meu colega de química, que eu agradeço aí ter participado com a gente, mas que nós tivemos que aprender a nos reinventar. Nós nos reinventamos e saímos vitoriosos desse processo. Um bom final de ano a todos, com muita saúde para toda a família, que eu acho que nesse momento é o mais importante, com força, né, para que a gente possa descansar, avaliar aí todo o processo que nós passamos e principalmente voltar em 2021 muito mais resilientes, muito mais fortes e com muita saúde para todos, tá? Obrigado mesmo de coração ao que cada um de vocês fizeram pelos nossos estudantes. Um grande abraço. Parabéns, professores. Um ótimo fim de ano a todos. E, se Deus quiser, nos veremos em 2021 para novos desafios. Muito obrigada a todos esses ATPCs, esses nossos encontros, nossas conversas, as mensagens no chat. Muito obrigada pelo carinho, pela participação de todos vocês. E, principalmente, por todo o trabalho maravilhoso que vocês fazem com os nossos alunos. Muito obrigada. Parabéns, equipe de Ciências da Natureza. Foi muito bom a TPC. Eu sou língua portuguesa e aprendi muito com vocês. Parabéns, professores. Obrigado, Lidiane. Bom final de ano, bom descanso para todos. Um abraço. Obrigada, professora, igualmente. Boas festas para todos, gente. Obrigado vocês. Nós que agradecemos. Professor, você também. Obrigada, professor. Boas festas. Final de ano a todos aí. Começamos 2021, começarmos uma nova jornada. Obrigada, professor. Obrigado. Boas festas. E nos vemos. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigada aí. Boas festas para vocês, gente. Obrigado, professora. Você Obrigada, também. Luciana. Boas festas. Bom dia, Mariana. Obrigado aí, boas festas a todos. E que 2021 seja bem melhor, não é? Abração. Obrigado. Sem dúvida, Wanda. Obrigado. Você também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mariana. Bom dia, Thaís. Bom dia, Márcio. Tudo de bom para vocês, tá? Que o 21 comece melhor, né? Que a gente esteja mais forte, mais unidos. Queria agradecer a vocês pela força, pelos ATPCs que foram maravilhosos e pelos professores todos que participaram. E tenham um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que essa vacina chegue logo para a gente abrir o peito e abraçar novamente, né? Como que é o povo brasileiro. Nós gostamos de ser abraçados, de aconchegar. Então, eu queria que todos vocês tivessem esse abraço meu, tá? E bem forte. E um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, Walter. Obrigada, Márcio. Obrigado, Márcio. Feliz Natal, boas festas.
Professores, só para não perder o costume, não deixe de responder nossa avaliação, o link está lá no chat. Mari. Fabi, coloquei lá no chat. Tá bom, obrigada. Bom dia, Imagina. beijão para vocês, tá? Amém, para você também. Boas festas. Beijão. Rodrigo. Oi. Dá para colocar no WhatsApp? Mário, não estou conseguindo entrar aqui. Desculpa, professor, não entendi. Professor Paulo Rodrigo pedindo para colocar lá no WhatsApp. É isso, né, professor? Que cortou um pouquinho. Tá joia. Professor Paulo Rodrigo. É colocar no grupo lá naquele tá pedindo. Isso, por favor. Eu coloco sim, pode deixar. Já coloco. Falou, Rodrigo. Obrigado. Por nada. Bom dia a todos. Bom, Mariana, Rodrigo. Walter, bom dia. Bom dia, professor. Muito obrigada, viu, por participar conosco. Faltou aquele pedacinho do último lá. Mariana. Olha, isso foi muito bom, né? Mesmo a gente distante, eu acabei conhecendo bastante gente aqui que a gente não conhecia, né? Isso, além das trocas das experiências, é ver a carinha de cada um, né? Isso aí foi interessante. O Márcio mesmo, eu não conhecia assim direto e a gente conversando sobre a saúde dele, então, e aí a gente vai assimilando a carinha de cada um, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que fazer com felicidade, né? Fazer tudo com felicidade, com alegria, a gente busca uma imunidade maior, uma energia maior e faz as coisas bem feitas, né? Então, para a gente fazer as coisas, a gente tem que fazer com alegria. E eu agradeço a vocês aí pelo apoio, né, para nós professores, né? E que os professores se cuidem mesmo, se alimentem bem, tomem vitamina D, que é importante nessa fase aí do coronavírus, em qualquer fase, mas principalmente nessa fase. Então, como terapeuta farmacêutico, vá no médico, peça os exames e peça a vitamina D, tá? Que é importante para a defesa de vocês aí, tá bom? Um grande abraço, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos aí, que 2021 nós estamos firmes novamente aí. Amém. Obrigada, professor. Para o senhor também. Muito obrigada. Obrigado, Walter. Você também aí, cara, com toda essa sua alegria no ensinar, que a gente vê isso, né, na sua fala, durante a apresentação, a alegria de realmente poder tá levando aos estudantes algo que ele possa enxergar, que é isso que toda feira, quando ela é feita, né, a gente coloca aquilo da teoria um pouquinho na prática, não nós, professores, mas a gente enxerga os estudantes colocando um pouquinho daquilo na prática. Isso é maravilhoso e isso encanta, professor. Parabéns, viu? Obrigado.